Quero me apresentar para você oficialmente desta vez, né? Meu nome é Magna Araújo, sou pastora, também sou mulher, já sofri de depressão, venci essa depressão e principalmente sou terapeuta emocional. Tenho formação em coach, tudo que eu tenho feito é dedicado a ajudar pessoas. Eu tenho me esforçado o máximo para estar aprendendo cada dia mais e mais, para ajudar você que está me ouvindo aí agora a encontrar o seu lugar no universo, a encontrar uma forma de vida prazerosa. Você já notou que às vezes a gente tem sonhos e muitos sonhos? Às vezes temos potencial, todo mundo vê potencial em nós, mas nós não conseguimos enxergar esse potencial em nós. E eu era uma dessas pessoas. Desde criança, eu sempre me sentia engessada. Por quê? Porque, apesar de ser filha única e ter tido todo o cuidado e atenção da minha mamãe, eu era uma pessoa que sempre fui muito criticada, na escola principalmente, por causa da minha voz. Eu tinha sempre essa vozinha, né, fininha, e quando eu tento falar alto é um desastre, porque ela é muito estridente. E com isso, as crianças, os jovens da minha idade sempre criticavam. E às vezes a minha mamãe, quando estava nervosa comigo e queria que eu parasse de falar, ela simplesmente dizia: cala a boca, menina, essa voz sua tá doendo o meu ouvido. E aquilo foi entrando nos meus ouvidos e eu fui trazendo para o meu coração, fui guardando dentro do meu coração. E o tempo foi passando e as coisas foram ficando cada vez piores. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, de frente a uma câmera, gravando e falando para alguém, contando para alguém aquilo que eu passei, a minha história de vida. Mas hoje eu tenho a convicção que assim como eu venci, todo mundo que está aí do outro lado pode vencer. E essas coisinhas pequenas, mínimas, que hoje para mim são coisas mínimas, elas me levaram a partir dos 17 anos de idade mergulhar numa depressão profunda. E eu andei por anos e anos deprimida. Experimentei todos os tãs que a vida poderia me oferecer. Fui dependente dos calmantes e de tudo que a medicina conseguia fazer por mim em remédios, eu tomei. Cheguei ao ponto de uma época da minha vida, entre ali os meus 22, 23 anos, eu estava tomando 5 qualidades de calmantes diferentes, cada um mais forte do que o outro. Eu não vivia. Eu acabei não usufruindo e aproveitando a maior dádiva que Deus pode dar para uma mulher, que é ter filhos. Eu tive os meus filhos, mas não aproveitei como eu poderia aproveitar a infância deles. Eu não participei da infância dos meus filhos como eu gostaria de participar e como eu deveria ter participado. A depressão me roubou muito tempo da minha vida. Fez com que eu passasse boa parte da minha vida debaixo da cama. Isso mesmo, debaixo de uma cama. Quantas e quantas vezes eu me escondi dentro do meu quarto, tranquei a porta e para ter certeza que eu não iria ser incomodada, que ninguém iria me ver, eu entrava para debaixo da cama e ficava ali, debaixo da cama, escondidinha. Eu desenvolvi a habilidade de ler e eu gostava muito de ler. Eu lia livros e livros e livros e era tudo romance, porque eu imaginava um mundo cor-de-rosa, aonde no final da história sempre haveria um felizes para sempre. Só que isso é romance. Esse felizes para sempre, ele não existe da maneira que os romances e da maneira que nós queremos que existe, da maneira que passa dentro da nossa mente. O felizes para sempre existe sim, quando nós estamos emocionalmente curadas, quando nós estamos emocionalmente estruturadas.
Em tudo que nós vemos, em todas as dificuldades da vida, a gente sempre vai encontrar um algo mais, a gente sempre vai encontrar uma esperança, a gente sempre vai ver uma oportunidade. E eu quero dizer para você, a tristeza, ela é passageira. A felicidade é duradoura, porque a felicidade ela está dentro de nós e a felicidade são os momentos bons da vida. A felicidade consiste em olharmos para o horizonte e ver algo bom, em olharmos, dar uma pequena olhadinha para trás na nossa história de vida, não no nosso passado, mas nossa história de vida e encontrar nela lições maravilhosas. A nossa felicidade está em olhar para dentro de nós e nos encontrarmos. E a depressão, ela tira isso de nós. Porque, afinal de contas, você já parou para pensar o que é depressão? Eu quero começar aqui ensinando para você o que não é depressão. Depressão não é uma tristeza. Tristeza é passageira. Decepção também não é depressão. Ela vai te doer, mas ela não é depressão. A perca de um amor, a perca de alguma coisa, ela não é uma depressão. Ela pode te levar à depressão. Mas a depressão é um estado constante. É um vazio que você sente no fundo da sua alma. É algo que dói, mas dói exageradamente. E eu me encontrei uma vez dessa forma, sentindo um vazio no fundo da minha alma. A vontade era de sumir, a vontade era de morrer, a vontade era de não fazer nada e todos eram melhores do que eu. Na minha concepção, o mundo havia sido injusto comigo e eu me tornei, dentro de mim, interiormente, eu me tornei uma pessoa vitimista. Todo mundo era culpado do meu sofrimento, menos eu. A solução eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar nos remédios, eu comecei a buscar num monte de lugares. Mas aqui eu só encontrava mais vazio. Cada vez que eu estava bem, que o efeito do remédio tinha passado, o vazio voltava a reinar dentro de mim. A depressão, ela estava dentro de mim. O mundo à minha volta dizia que isso era frescura. O mundo à minha volta dizia que isso era manha de mulher que ainda insistia em ser menina, que insistia em viver na casa da mamãe, apesar de já ter tomado um rumo na vida diferente e ter os seus filhos. As pessoas me tratavam como se eu fosse alguém mimada, mas não. Eu era alguém que estava terrivelmente doente. Alguns chegavam ao absurdo de dizer para mim que eu estava endemoniada. Os religiosos me tratavam por endemoniada. E isso fez com que eu ficasse ainda mais revoltada. Me revoltei com as pessoas, me revoltei com a religião e acho que teve um momento que eu me revoltei com Deus. Não sei se eu me revoltei com Deus, mas teve um momento que eu culpava Deus por eu ser daquela forma. Eu achava que não haveria espaço nesse universo para mim. E me entreguei completamente à depressão. Depressão é algo sério. Depressão é uma doença e uma doença séria. Quero dizer para você aqui que depressão, ela não é falta de amor próprio. Depressão não é falta de sonho. Depressão não é falta de expectativa. Depressão não é falta de Deus. Depressão é uma pressão interna. É você carregar todos os problemas do mundo e achar que eles são seus e que você tem que resolver tudo sozinha. Hoje eu entendo que depressão é algo que faz com que eu olhe para o universo e culpe todo mundo e me faça de coitadinha. Depressão, gente, é excesso de pressão. Depressão é excesso de passado. Depressão é você ouvir o que não deve, o que não vai te levar a lugar nenhum e guardar dentro do seu coração. É você ir amontoando lixos e mais lixos tóxicos dentro de você. E eu estou aqui para te ensinar, no decorrer desta semana, a se entender, a se cuidar, a se prevenir. E se por um acaso você está
no fundo do poço, como eu cheguei um dia, e eu vou contar para você no decorrer desta semana a minha história. Se você se encontra no lugar que eu me encontrei um dia, eu tenho uma boa notícia para você. Eu quero dizer para você que o fundo do poço é o melhor lugar. Sabe por quê? Porque o fundo do poço não te dá escolha. Quando você chega no fundo do poço, como eu cheguei, eu olhei para os lados, não tinha ninguém mais do meu lado, não tinha mais para onde eu cair. E aí eu vi que eu precisava tomar uma atitude. E a primeira atitude que eu tomei foi a de me amar, de olhar para mim e exercer um mandamento que é primordial, que Deus deu para nós. E ele disse assim: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o seu próximo como a ti mesmo. Eu estava dando muita atenção para tudo que estavam dizendo para mim, mas eu não estava dando atenção para a pessoa mais importante da minha vida, para aquilo que ele dizia para mim, que era Deus. Você sabia que você é o ser mais importante da vida? E se alguém diz para você em algum momento que você é perdedor, eu quero dizer para você não. Você é o maior projeto de Deus e Ele nunca erra nos seus projetos. Eu quero dizer para você que você é vitoriosa e que você ganhou a maior das batalhas, que foi chegar até aqui. Imagina só, quando o papai e a mamãe se uniram no ato de amor e você foi concebida, você ganhou, venceu a maior das lutas, a sua primeira grande batalha, que foi vencer todos os espermatozoides e se fecundar. Você venceu. Então não tem como você pensar que você não serve para nada, que você é perdedora, que você chegou ao fundo do poço. A vida é um milagre de Deus. Isso nós sabemos e não discutimos. E você faz parte desse milagre. E a força que você precisa para vencer e continuar sendo um milagre, resplandecendo nesse mundo, porque você é a luz do mundo e o sal da terra, ela está dentro de você. Sabe por que ela está dentro de você? Ela está dentro de você porque, primeiro, você é a imagem e semelhança de Deus. Segundo, porque Ele soprou o Espírito dele dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Então, você tem tudo para dar certo. O que atrapalha é que, às vezes, nós ouvimos as vozes do mundo. Maximizamos o que o povo, o que vem de negativo para nós e não escutamos o que vem de positivo. Eu quero dizer para você que a vida sempre vai bater em você. No mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, você vai vencer. Sabe por quê? Porque Jesus é o maior exemplo que nós temos. Ele venceu. E ele venceu como Deus? Não. Ele venceu como ser humano, como eu e você. Ele também sentiu na pele as nossas forças, as nossas lutas, as nossas dores. Mas ele venceu para nos dar esse exemplo. Como eu disse para você, eu não estou aqui para pregar para você. Eu não estou aqui para pregar uma religião para você. Mas eu estou aqui para te motivar e mostrar para você que Deus é o maior incentivador das nossas vidas. E que assim como eu venci a depressão, assim como eu venci em tudo que você imaginar, eu venci para que eu estivesse hoje aqui. Houve um determinado momento dentro daquele poço que eu disse, não, eu não quero ser mais isso. Quando você está no poço, ou como às vezes nós cristãos gostamos de dizer, quando nós estamos na caverna, é que nós paramos para ouvir a voz de Deus. É que nós paramos para buscar Ele. E aí nós descobrimos que há uma força incrível dentro de nós. E por que eu estou me disponibilizando passar esta semana com você, estudando, falando sobre depressão, te dando as mãos e te ajudando a sair daí, te ensinando tudo o que aconteceu comigo, que eu fiz e me tirou da depressão, e principalmente te ensinando tudo que eu aprendi através de todos os meus estudos. E olha que são muitos e muitos estudos que eu tenho feito. E cada vez mais eu vou me dedicar, sabe por quê? Porque faz parte do projeto divino de Deus para minha vida, cuidar das pessoas. Eu quero que esse mundo seja impactado por coisas boas. E eu quero fazer um pouquinho por cada um. Um dia
alguém fez por mim. Um dia alguém orou para mim. Um dia alguém disse para mim, Magna, procura ajuda. E essa ajuda que eu busquei, a pessoa disse para mim, Magna, busca dentro de você. Olhe para você e veja o quanto você é incrível. Veja o quanto você é maravilhosa. E eu acreditei. Acreditei! Sabe o que nós precisamos fazer? Primeiro, aprender a ter um filtro dentro de nós. Na nossa mente, ter um filtro. Precisamos aprender a usar mais o filtro, a ser filtro e não esponja. Quando nós somos esponja, nós absorvemos tudo, o que é bom e o que é ruim. Mas vamos fazer como o apóstolo Paulo nos ensinou? Vamos reter o que é bom, filtro, e deixar ir aquilo que não serve. Eu tenho aprendido nesta minha caminhada de cristã e nessa minha caminhada de psicanalista, de terapeuta, de uma grande estudante e uma grande conhecedora, de alguém que busca e busca e busca, sabe? Estudante. Eu tenho aprendido que quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que menos eu sei. Nós somos seres humanos em constante evolução. E assim como alguém contribuiu para a minha evolução, eu quero contribuir para a sua evolução. Porque eu quero um mundo repleto para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, de pessoas felizes. E nós vamos ser felizes quando nós aprendermos a alinhar o nosso emocional com o nosso espiritual. Uma vez uma coach cristã disse, numa live que eu estava assistindo e eu guardei aquilo, nem muito açúcar, nem muito sal, senão se torna insuportável. Eu aprendo na vida que tudo tem que ter equilíbrio, um balanceamento, e eu estou aqui para te ensinar. E eu te garanto, assim como eu tenho ajudado milhares de pessoas, porque são muitas pessoas que eu tenho ajudado ao longo dessa minha caminhada, e alguns de vocês, inclusive, são clientes meus. Eu tenho ajudado pessoas a sair da depressão e a virar a chave da sua vida. Eu estou aqui para te ajudar também a virar a chave da sua vida. E prepare-se, porque esta semana será incrível. E no final desta semana, você vai dar o seu testemunho, contando como que fez toda a diferença, e você vai estar dizendo, eu sou uma nova pessoa. Todas as coisas se tornam novas quando nós temos um encontro com Deus e conosco mesmo. E não é religião que estou te falando, não. E eu vou te provar isso com a neurociência e tudo mais que eu tenho aprendido. Beijo no seu coração e até amanhã.